dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, como é que vocês estão? Eu venho mais uma vez compartilhar com vocês o devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje nós vamos fazer o nosso devocional ali no livro de Tito. Eu espero que vocês peguem aí a sua palavra e acompanhem junto comigo. Nós vamos começar em Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Para essa missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros, de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio. Amém? Esta carta de Paulo, ela vai nos mostrar algo que é fundamental para a Igreja de Cristo. Ele escreve essa carta com o intuito de dar a Tito instruções sobre a organização da igreja, orientações acerca da liderança, acerca da vida cristã, a vida piedosa, né, dentro da igreja. E ele dá instruções específicas acerca dessa organização. Ele mostra o proceder, como deve ser o proceder dos dirigentes da Igreja de Cristo. E é tão fofinho ali quando Paulo ele vai se dirigir a Tito, ele se dirige de uma maneira, ele sauda ele de uma maneira assim tão carinhosa. Ali já na saudação ele começa, né? A Tito, meu verdadeiro filho na fé. É muito gracioso, é muito afetivo essa forma como Paulo fala a Tito. E Paulo, ele via a fé e o conhecimento produzido nesse novo nascimento de Tito, né? Tito, ele era gentil, mas ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E ele nasce de novo em Cristo, né? E agora ele já estava sendo enviado, ele já estava em missão. Paulo dá essa missão para Tito, ele deixa ele ali em Creta e instrui ele. É como que ele também deveria instruir os líderes, como que ele deveria instruir os bispos, os presbíteros, né? E ele fala da importância de um líder ser um bom exemplo. E ele começa que um líder deve ser irrepreensível, ele deveria ser marido de uma única mulher. Entendam, um líder que ele tem no seu caráter uma falha e ele é infiel à sua esposa, ele vai destruir a sua família, ele vai destruir os seus filhos, ele vai destruir o seu ministério, ele vai destruir a si mesmo. E Paulo, ele está nos ensinando que o homem deveria ser marido de uma única mulher. Ele fala que ele não deveria ser arrogante. Um líder que ele é orgulhoso, que ele é arrogante, ele tem sobre si uma potestade. E essa potestade que reina sobre os é Leviatã. E um líder que ele é orgulhoso, ele acredita que todo um milagre que é realizado, a glória é dele mesmo. Ele não dá glórias a Deus.
E a palavra de Deus fala que Deus, ele não vai compartilhar a sua glória, ele não vai dar a sua glória a ninguém. Então, um líder que ele é arrogante, que ele é orgulhoso, ele vai se vangloriar daquilo que Deus colocou dentro dele. E Paulo está dizendo, não pode ser assim. Ele não pode ser briguento. Dentro da casa de Deus, ali dentro da igreja, o próprio Senhor fala que é necessário que haja divergências para ver quem que é aprovado. Então, aonde há o homem, vai ter complicações, vai ter confusões, mas que o líder, ele não pode ser briguento. Fala que ele não pode ser apegado ao vinho. E nesta manhã você pode perguntar para mim, pastora Lila, mas beber vinho é pecado? Não, não é pecado, mas o excesso é pecado. Todas as vezes que a pessoa se excede na bebida fermentada, ela vai perder o discernimento. E se ela perder o discernimento, ela não vai conseguir governar. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu estava lendo o livro de Juízes, estava lendo sobre a vida de Sansão. E ali falava que Sansão, ele era separado para Deus e que ele não poderia colocar bebida fermentada na sua boca. E então eu fiz um voto com Deus, que eu também não ia mais colocar bebida fermentada na minha boca. E hoje, já passado alguns anos, eu percebo que foi bênção na minha vida. Que eu não teria autoridade hoje para falar desse assunto se eu tivesse continuado a colocar bebida fermentada na minha boca. Isso não seria bênção na minha vida. Poderia vir sobre a minha vida muitas consequências. Consequências que não seriam boas para mim. Então eu vejo que foi o próprio Espírito Santo que me convenceu naquela época a não pôr mais bebida fermentada na minha boca. Ele fala que ele não deve ser violento. Violência só gera violência. O Senhor mesmo, Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Ele falou para nós assim, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra mansa, ela quebranta até os ossos. Então, não seja violento. Não é para ser assim, é para ser manso. Ele fala que precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e que tenha domínio próprio. Eu acredito que um dos gomos do fruto do Espírito que é mais difícil da gente conseguir realizar é o domínio próprio. Mas por isso nós precisamos sempre estar voltados ali na palavra de Deus, buscando em Deus, buscando vivificar o nosso espírito e mortificar a nossa carne, para que a gente consiga ter esse domínio próprio. Ele fala que nós precisamos ser apegados à fiel palavra. Um líder que não lê a palavra de Deus, ele vai ser um crente carnal, ele vai ser um líder carnal. Então nós precisamos estar com toda a nossa base fundamentada na palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, esmiuçar a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai nos ajudar a ser um líder, como Paulo está ensinando a Tito e como Tito está ensinando a outros líderes. Ele fala assim, a fim de encorajar os crentes na sã doutrina. Se você estiver cheio da palavra de Deus, sempre você vai ter uma palavra de encorajamento, você vai ter uma palavra para abençoar a vida dos seus irmãos. 3 coisas primordiais que corrompem o homem. O excesso de vinho, o homem que é infiel à sua mulher, tanto o homem como a mulher, e o amor ao dinheiro. Se o líder for apegado ao dinheiro, ele não vai ensinar ao próximo por amor, mas ele vai ensinar por dinheiro. E isso vai danificar todo o seu ministério. Ele fala assim, não seja
ter dinheiro não é pecado, mas ter amor ao dinheiro é pecado. E ele fala, né, não dominado pela ganância. Então nós temos que nos abster dessa ganância e colocar o nosso coração, encher o nosso coração de amor ao próximo, não de amor à ganância. Ele também falou ali que os cretenses, eles afirmavam conhecer a Deus, mas por meio dos seus atos negavam que eles conheciam a Deus. Os seus atos o negam. E ele fala que os cretenses, eles eram abomináveis, eles eram insubordináveis e eles eram desqualificados de qualquer boa obra. E a própria palavra de Deus fala, né, que você me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes, elas precisam glorificar a Deus. Elas precisam dar um bom testemunho daquilo que Jesus ele fez na nossa vida. E ele também fala para as mulheres também. Ele fala que as mulheres mais velhas, elas deveriam ensinar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos, a amar os seus filhos. Quantas mulheres mais velhas estão cheias de sabedoria, tem muita sabedoria, tem muito ouro para dar, mas estão aí quietinhas, caladas e não estão desenvolvendo aquele grande tesouro que Deus já colocou em seus corações. Ele fala, né, ensina as mulheres mais novas a serem equilibradas, respeitáveis, sensatas, sadias na fé, no amor, na esperança. Cada idade ela tem a sua beleza. Então, aproveite aquilo que Deus já ensinou para você ensinar para aquelas que são mais novas, né? Ele fala assim, ensinem elas a não serem caluniadoras. Ali em Provérbios 26:20 fala, né? Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Quantas brigas poderiam ser evitadas? Quantas calúnias poderiam ser evitadas se as mulheres obedecessem a essa palavra, né? De não ser caluniadora. Quantas discussões seriam evitadas? Ele fala, né, que as mulheres elas têm que ser dedicadas aos seus lares. Elas precisam ser íntegras, sóbrias, terem linguagem sadia, serem irrepreensíveis, né? E ele fala aqui que se as mulheres agirem desta forma, como está sendo ensinado, nós vamos envergonhar o inimigo. Porque o inimigo, ele quer nos envergonhar. Mas a partir do momento que nós manifestamos o caráter de Cristo, é ele que vai ser envergonhado. Ele fala, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, quanto mais nós manifestamos tudo isso que está sendo ensinado para nós, mais a palavra de Deus vai ser menos difamada. E olha, isso é um presente de Deus, né? É algo maravilhoso. Deus, ele prepara tanto o homem como a mulher para serem santificados na palavra. Ele fala homens e mulheres santificados na igreja. Ele nos ensina a ser pastores valorosos, bispos valiosos, né? Santificados. Ele fala, tu, porém, né? Fala o que convém à sã doutrina. Sejam dignos, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ele nos ensina a ser constantes, ser pessoas de caráter. Quando Cristo entrou em nosso coração, nós fomos moldados por Cristo. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos justificados, nós fomos considerados pessoas ponderadas. E pessoas ponderadas, elas agem desta forma, como Paulo está ensinando a Tito, como Tito está ensinando aos seus liderados, né? E essa palavra foi escrita há 2000 anos, mas ela é vigente ainda na nossa vida. Ela está valendo na nossa vida. E Deus, quando ele dá esse presente à igreja, né? Homens e mulheres santificadas,
ele também fala, né, que nós precisamos ser um exemplo para o nosso rebanho. Nós precisamos crescer em maturidade. Nós precisamos crescer em Deus. Então, nesta manhã, eu convido você a voltar ao livro de Tito, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esmiuçar a palavra de Deus e orar a Deus. Senhor, eu quero ser esse líder de caráter, responsável, confiável, um líder que está pronto para ser enviado, Senhor, em missão. Eu quero, Senhor, fazer missão. Eu quero cumprir o teu chamado na minha vida. Eu quero cumprir o teu destino na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que você seja um ministro, exemplo para os seus liderados. Que você seja uma pessoa disponível, fiel, confiável, um bom ministro do Evangelho de Cristo. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.